Oi, pessoal, tudo bem? Gente, nós já estamos na nossa 10ª aula. O semestre está acabando e nós sobrevivemos a ele. Então vamos para mais essa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o método de meia-vida para a gente determinar os parâmetros cinéticos. Mas vamos recordar o que a gente já viu antes? Nós vimos na semana passada que nós podemos determinar os parâmetros cinéticos, que é a constante cinética e a ordem da reação, por dois métodos, que é o método integral e o método diferencial. Nós começamos pelo método integral. E vimos que no método integral nós temos uma sequência para fazer. Primeiro é escolher o método cinético, que é qual que é a nossa velocidade, escrever ali em função de xa. Depois a gente vai escolher o sistema. Qual tipo de reator? Ele é batelado ou ele é contínuo? Contínuo, ele é tubular ou ele é tanque agitado? Depois a gente faz uma solução matemática. E quando a gente tem dados experimentais, a gente verifica se essa solução matemática corresponde aos nossos dados experimentais. Nós vimos alguns métodos integrais na semana passada, não foi? Lembram? Força lá no fundo da mente que vocês vão lembrar. Nós vimos o método integral quando nós temos reações irreversíveis a volume constante e a volume variável. Lembram? Mas nós fizemos isso para quando as ordens da reação já era conhecida. Hoje, nós vamos estudar métodos onde a gente não conhece a ordem da reação, aonde essa ordem da reação pode ser não inteira, isso é, ela pode ser o número decimal. Ela pode ser aplicada tanto para esse tipo de reação ou quando a gente tem reações intermediárias. Além disso, nós vamos ver como que a gente calcula para reações reversíveis a volume constante. Lembra que nesse caso a gente tem uma limitação de cálculos manuais. A gente vai precisar muitas vezes do apoio de computadores. Vamos começar então quando a gente tem reações de ordem não inteiras ou reações intermediárias. Nesse caso, nós podemos ter dois tipos de reação. Uma que é a A produzindo produtos e a outra que é a B produzindo produtos. Na aula de hoje, nós vamos estudar o primeiro caso, que é esse daqui. Qual seria a nossa velocidade da reação? Seria o RA menos RA, porque é um reagente, igual a KCA elevado a N. Esse N a gente não conhece. Vamos substituir lá no nosso balanço de massa, que ele pode ser tanto para o batelada como para o tubular contínuo. Já no caso da gente trabalhar com um reator contínuo de tanque agitado, aí é mais fácil, a gente não precisa trabalhar com o método de integral. Então, substituir aqui. Vocês estão vendo? Nessa parte azulzinha aqui embaixo. Deixa eu apontar aqui. E aí eu vou integrar. Integrar volume constante. E nós vamos ter esta reação aqui. Essa daqui, quando a gente integra no próprio Ca. E essa daqui, quando eu substituo por Ca é igual a Ca0, 1 menos Xa. Então, aqui, ó, a ordem da reação que a gente vai determinar. E aqui o nosso parâmetro cinético. Então, nós temos uma única equação com duas incógnitas. O que que a gente faz? A gente precisa de uma solução iterativa. A gente vai substituindo um no outro até determinar. Mas eu vou ensinar para vocês um método da gente fazer isso sem precisar utilizar essa solução, que é o método da meia-vida. Vamos ver então como é que fica a solução pelo método da meia-vida. Nós temos esta equação aqui, que a gente chegou da integral, lembra? Só que ao invés de a gente substituir Ca igual a Ca0 menos Xa, a gente vai substituir o Ca por Ca0 sobre 2. E chegamos nessa equação aqui. Se o Ca é Ca0 sobre 2, o tempo que a gente tem é o tempo de meia-vida. Vamos ver no gráfico como é que isso funciona? Vamos supor esse Ca0 aqui. É a nossa concentração inicial. Quando a gente atinge metade do seu valor, o tempo correspondente na curva é o tempo de meia-vida. Esse daqui é um gráfico de Ca por tempo, então a gente precisaria desses valores para poder determinar
o tempo de meia-vida. Bom, mas o que eu quero calcular é o K e o N, lembra? Como é que a gente faz isso? Bom, para isso, a gente vai utilizar um artifício matemático. Eu vou isolar o tempo e o C0, fazer um em função do outro, para que a gente possa enxergar melhor o que está acontecendo. E aqui eu tenho o tempo de meia-vida da equação anterior e o C0 elevado a 1 menos a ordem da nossa reação, que é o que a gente quer determinar. E o K está aqui, ó. É muito difícil da gente fazer um gráfico desse. Então, o que a gente faz? A gente lineariza. Linearizar é tornar linear. E uma maneira da gente fazer isso é aplicando o LN. Então, eu vou aplicar o LN nisso aqui. Só que esse tanto aqui, ó, eu vou chamar de K estrela. Ou K asterisco, tanto faz. E tá aqui a definição aqui embaixo para vocês. Então, a nossa equação linearizada é essa. Se nós tivermos várias concentrações iniciais diferentes, a gente consegue determinar o tempo de meia-vida para cada uma delas e nós construímos, então, um gráfico linear. É importante termos pelo menos 3 pontos para que a nossa linha não saia tendenciosa. E esse daqui é o nosso gráfico. Vamos olhar, então, o que a gente tem aqui nessa nossa equação. Isso daqui, ó, é o nosso coeficiente linear. Então, aonde ele encostar no nosso gráfico é o valor de Ln de K estrela. E isso daqui é o meu coeficiente angular, que é o que a gente tem aqui. Gente, uma coisa muito importante, esse K que a gente acha aqui é o nosso artifício matemático. Ele não é a constante cinética está aqui, tá vendo? Então, primeiro a gente acha o K estrela, acha a ordem da reação e substitui nessa equação aqui embaixo para a gente poder determinar o K. Não esqueça, não vai fazer errado, porque com certeza na prova vocês vão ter as duas opções para marcar. Esse valor que a gente vai achar aqui vai ser o Ln de K estrela, então a gente precisa aplicar o Euler para determinar o K estrela, e aqui o coeficiente angular, ele já é direto. Lembrando que o gráfico é Ln de T meia-vida e Ln de C0. Nós temos alguns casos particulares para o método da meia-vida, que é quando a gente tem a ordem 0 e a ordem 1. Muitas vezes, no ENAD ou concursos, já caem o método da meia-vida para esses casos específicos. E se vocês verificarem, para a ordem 1, o K não depende da concentração inicial. A gente já tinha visto isso lá nas nossas primeiras aulas, lembram? Onde a gente determinava que era tempo de meia-vida. E aqui a gente pode voltar a utilizar, mas lembrando, é só quando a gente conhece a ordem da nossa reação. Quando a gente precisa determinar, nós utilizamos aquele método anterior. Agora vamos ver para reações reversíveis a volume constante. Como eu falei para vocês várias vezes, é o tipo de cálculo mais complicado que a gente tem. Então, fazer na mão muitas vezes é complicado. Então, o que a gente precisa fazer? Utilizar o computador. Então, para esse caso das reações reversíveis a volume constante, nós vamos usar o modelo cinético de primeira ordem e elementar. Por que eu preciso definir que ela é elementar? Porque eu preciso que os coeficientes estequiométricos sejam iguais a 1. Escrevendo a nossa velocidade da reação, nós vamos ter esta equação, onde a gente vai relembrar escrita em função de K, que é a constante de equilíbrio. Lembra? A gente viu nas nossas últimas aulas do primeiro bimestre. Vamos escrever em função de XA. Gente, olha a equação que a gente tem aqui. Quero reforçar 2 pontos importantes. Primeiro, esse R aqui, ele tem a mesma definição que a gente fez do M, lembra? O M é CB0 sobre CA0. Esse valor de R é CR0 sobre CA0. Muitas vezes, ele é zero, porque é dificilmente as reações que a gente utiliza um início com concentração de produto. Isso acontece quando a gente tem reator em série, mas normalmente a gente começa uma reação sem essa concentração inicial de produto, por isso que ele é zero. Esse K aqui é a nossa constante de equilíbrio. E vocês lembram como é que a gente calcula? Em função das constantes da velocidade, das velocidades específicas da reação direta e da reação reversa, que são as duas coisas que a gente vai precisar determinar nesse tipo de cálculo, uma vez que a gente já conhece a ordem da reação.
Bom, gente, outra coisa, vocês repararam que a gente vai ter que substituir lá no RA esse valor e integrar, e a nossa velocidade ela tá lá no denominador. Gente, complicado, né? Existem muitos sites que já trazem para a gente o valor desse integral. Na aula eu vou mostrar para vocês um deles, mas agora eu vou mostrar esse modelo pronto para a gente já poder fazer essa utilização. Substituindo, então, a constante de equilíbrio lá na velocidade, nós vamos ter essa expressão e é essa expressão que nós vamos integrar. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir isso lá na nossa equação e integrar. Gente, olha que doideira! Olha como é que está o nosso denominador para integrar. Mas para vocês não ficarem desesperados, eu já vou colocar para vocês a equação integrada e linearizada pronta para a gente plotar num gráfico. E tá aqui ela. O que a gente tem? No eixo y, nós temos isso aqui, menos ln de 1 menos xa sobre xae. Xae é um número, o xa ele vai estar em função de tal, que é o nosso eixo x. E isso aqui é o nosso coeficiente linear. O coeficiente linear ele também pode ser denominado de k estrela, e ele pode ser calculado pela soma de k da direta mais k da reversa e função também da constante de equilíbrio, ou diretamente através do coeficiente angular, a gente determina o valor de k, tá bom? Bom, estão prestando atenção em mim? Estão escutando o que eu estou falando? Prestaram? Não vão esquecer? Para nossa aula, gente, nós vamos precisar utilizar um programa para construir gráficos. Então, pode ser tanto Excel como Google Sheets, tá bom? Não tem problema, mas para ficar mais fácil da gente trabalhar e encontrar os valores pelo método gráfico que a gente está fazendo, eu preciso que vocês estejam a postos com este programa. Não esqueceram, né? Bom, gente, então, obrigada e até na nossa aula.